a proteção divina ao nosso alcance. À medida que a noite se aproxima e o mundo se cala, uma proteção divina se faz presente, silenciosa e constante. O Rosário. Santa Catarina de Bolonha, uma mística de profunda espiritualidade, nos deixou um legado de ensinamentos sobre a importância desse poderoso sacramental, que vai muito além de um simples cordão de contas. Para ela, o rosário era uma chave que abria as portas do céu, e sua força transcendia os limites do tempo, tocando nossas vidas de maneiras profundas, especialmente enquanto dormimos. Na paz da noite, enquanto nosso corpo se entrega ao descanso, nossa alma continua a sua jornada espiritual. É nesse momento que, segundo Santa Catarina, o rosário se torna ainda mais importante. Manter o rosário perto de você enquanto dorme é mais do que um simples ato de fé, é uma proteção espiritual que transcende o visível e nos conecta com o divino, nos guardando das forças do mal, oferecendo consolo e, principalmente, permitindo que a intercessão dos santos nos acompanhe. Mas por que especificamente o rosário deve estar perto de nós enquanto dormimos? Quais são os benefícios espirituais e as profundas razões por trás desse gesto simples, mas poderosíssimo? Neste roteiro, vamos explorar 5 poderosas razões para manter o rosário perto de você enquanto dorme, com base nos ensinamentos e experiências místicas de Santa Catarina de Bolonha, e entender como esse ato pode transformar nossas noites e, por conseguinte, nossa vida espiritual. O rosário como escudo contra as forças do mal durante a noite. A noite, em muitas tradições espirituais, é vista como um momento em que as energias espirituais se intensificam. Durante o sono, nosso corpo e mente entram em um estado de vulnerabilidade, e como Santa Catarina de Bolonha nos ensinava, é justamente nesse momento que as forças das trevas aproveitam para tentar desviar nossas almas da verdade. Em seus escritos, Santa Catarina fala da presença das almas purgantes e dos demônios que tentam impedir a salvação das almas, buscando influenciar os pensamentos e as intenções das pessoas. No entanto, ela também compartilha a grande verdade de que o rosário possui um poder imenso de proteção. Ao manter o rosário próximo a você enquanto dorme, ou ao rezá-lo antes de deitar, você está estabelecendo uma barreira espiritual contra essas forças. O rosário, com suas orações e mistérios, cria uma proteção invisível, uma muralha de luz que repele os ataques espirituais. Santa Catarina via o rosário como um escudo que, mesmo enquanto dormimos, mantém nossa alma guardada e protegida. Ela relatava com frequência como o simples fato de rezar o rosário ou mantê-lo próximo ajudava a afastar os pensamentos perturbadores e as influências negativas, trazendo uma paz que ia além do descanso físico. Essa proteção espiritual se estendia não só à alma, mas também ao corpo, pois o sono se tornava mais tranquilo e renovador quando invocávamos a proteção divina. É como se o rosário, em sua simplicidade, nos conectasse diretamente com a força celestial, criando uma sintonia constante com a graça de Deus. Ele atua como uma defesa contra as tentações e ataques espirituais, que são mais intensos à medida que a noite avança. Santa Catarina nos ensinava que enquanto mantemos o rosário perto de nós, nossa alma se encontra envolta por essa luz protetora, e as forças do mal não podem nos tocar. O rosário como canal de intercessão dos santos. Quando Santa Catarina de Bolonha nos fala sobre o poder do rosário, ela também nos ensina sobre a importância da intercessão dos santos, especialmente a de Nossa Senhora. Para ela, o rosário era mais do que uma oração, era uma via de comunicação direta com o céu, através da qual a intercessão dos santos, e especialmente da Virgem Maria, se fazia presente em nossa vida cotidiana. Durante o sono, a alma não está inativa. Em sua experiência mística, Santa Catarina descrevia como a alma permanece vigilante, até mesmo quando o corpo está em repouso. Esse estado de vigilância espiritual torna-se ainda mais profundo quando estamos conectados com o rosário,
pois ele nos oferece a possibilidade de sermos intercedidos pelas almas benditas e pela própria Mãe de Deus. As almas do purgatório, em particular, têm um grande papel como intercessores. Santa Catarina acreditava que ao rezar o rosário ou mantê-lo perto de nós durante a noite, não só invocamos a proteção de Nossa Senhora, mas também convidamos as almas do purgatório a interceder por nós. Essas almas que passaram pelo sofrimento do purgatório e agora se encontram purificadas, têm uma conexão profunda com a misericórdia de Deus. Ao rezarmos o rosário, essas almas se tornam nossas intercessoras, e suas orações por nós são poderosas. A Virgem Maria, a Mãe que nunca nos abandona, também intercede constantemente por nós, e quando mantemos o rosário perto de nós, estamos dando a ela um lugar especial em nossa vida, permitindo que sua intercessão alcance nosso coração e nossa alma. Santa Catarina, com sua visão profunda do mistério divino, dizia que Nossa Senhora usava o rosário como um meio de conduzir as almas ao céu, levando-as a um lugar de paz e felicidade eterna. Durante o sono, quando estamos mais propensos a ser tocados pela graça divina, o rosário se torna um elo invisível que conecta nossa alma com as orações das almas purgantes e dos santos. Mesmo sem termos plena consciência, as intercessões dos santos e das almas do purgatório continuam a nos alcançar, trazendo bênçãos, consolo e proteção. As razões restantes e o encerramento. O rosário como meio de purificação espiritual durante o sono. Santa Catarina de Bolonha, em sua experiência mística, sempre destacou a importância da purificação da alma, especialmente quando nos aproximamos do momento da morte ou do purgatório. Ela acreditava que a oração do rosário tinha o poder de purificar nossas almas, não apenas durante os momentos de oração ativa, mas também de maneira contínua, até mesmo enquanto dormimos. Durante o sono, nossa alma está em um estado de maior receptividade espiritual. Não estamos mais tão envolvidos com os pensamentos e preocupações do mundo material, o que nos torna mais suscetíveis às influências espirituais. É aqui que o rosário desempenha um papel crucial. Mesmo quando estamos adormecidos, o simples fato de manter o rosário perto de nós ou rezá-lo antes de dormir permite que a graça divina purifique nossa alma das impurezas e falhas espirituais que acumulamos durante o dia. Santa Catarina ensinava que o rosário é uma espécie de purificador contínuo, uma ferramenta que ajuda a limpar as sombras de nossos pecados e falhas espirituais, permitindo que nossa alma se aproxime mais da luz de Deus. Esse processo de purificação é especialmente significativo durante o sono, pois enquanto o corpo descansa, a alma continua sua jornada espiritual. Ao manter o rosário próximo, estamos oferecendo à nossa alma um meio de purificação que vai além da simples lembrança de Deus, é uma interação direta com sua graça, que age de maneira profunda e transformadora. Esse processo de purificação não ocorre apenas por meio das orações vocalizadas, mas também pela presença do rosário ao nosso lado. Cada conta do rosário, cada mistério meditado, faz com que nossa alma se sintonize com as realidades espirituais e com a verdade divina. E assim, enquanto dormimos, a graça de Deus age em nosso favor, removendo as impurezas que ainda possam existir em nós, preparando-nos para um maior grau de santidade e proximidade com Deus. O rosário como fonte de consolo e paz durante o sono. Santa Catarina de Bolonha compreendia profundamente a natureza do sofrimento humano e o poder que a oração tem para nos consolar, especialmente quando enfrentamos momentos de tribulação e incerteza. Ela sabia que as almas, mesmo após a morte, carregam consigo o peso do sofrimento e da dor não resolvidos, e que a oração, especialmente a oração do rosário, pode ser uma grande fonte de consolo. Quando mantemos o rosário próximo de nós durante a noite, não só estamos criando uma proteção espiritual, mas também estamos convidando o consolo divino para nossas vidas. O rosário é uma oração de paz, uma oração que nos conecta com a calma e a serenidade que vem de Deus.
Durante o sono, quando a mente se aquieta e o corpo entra em descanso, nossa alma fica mais receptiva à paz que o rosário oferece. Santa Catarina nos ensinava que quando a alma está em paz, mesmo as tribulações da vida não conseguem abalar sua força interior. O rosário, com sua repetição meditativa, traz à mente e ao coração a lembrança constante de que Deus está conosco, que a Virgem Maria nos guia e intercede por nós, e que as almas do purgatório, muitas vezes com tanto sofrimento, também estão ao nosso lado, intercedendo para que possamos viver uma vida plena de amor e graça. Quando estamos ansiosos, preocupados ou perturbados, o simples ato de ter o rosário perto de nós pode trazer uma calma profunda. Esse consolo vai além de palavras. É uma experiência mística e real, que acalma as tempestades internas e nos permite descansar verdadeiramente em Deus. O rosário como instrumento de conexão espiritual com Nossa Senhora durante o sono. Por fim, uma das razões mais profundas e belas para manter o rosário perto de nós durante a noite é a conexão direta que ele nos proporciona com Nossa Senhora. Santa Catarina de Bolonha era uma devota fervorosa de Maria. E ela acreditava que o rosário é um dos meios mais poderosos para fortalecer essa relação com a Mãe de Deus. Para ela, Maria não era apenas uma figura distante ou um símbolo, ela era uma presença real e intercessora, sempre pronta a nos ajudar em nossas necessidades espirituais. Quando mantemos o rosário perto de nós, não estamos apenas rezando uma oração, estamos nos entregando ao cuidado maternal de Nossa Senhora, permitindo que ela nos envolva com seu manto de proteção e amor. Durante a noite, quando estamos mais vulneráveis, essa conexão com Maria se torna ainda mais significativa. Santa Catarina via Nossa Senhora como uma mãe amorosa que, através do rosário, nos guiava e nos protegia, nos levando de volta ao caminho da santidade e da pureza. O rosário, para Santa Catarina, era a chave para esse relacionamento profundo com Maria. Ele nos conecta com a Mãe de Deus de maneira única, permitindo-nos sentir sua presença ao nosso lado. Durante o sono, quando nossa alma está mais aberta, o rosário se torna um meio de Maria nos guiar para a paz, a pureza e a santidade. Ele nos conecta com ela com sua ternura e sua intercessão, e nos lembra constantemente do amor de Deus por nós. Conclusão: a grandeza espiritual do rosário e seu poder infinito. Santa Catarina de Bolonha, em seus ensinamentos, nos deixou uma compreensão profunda e mística do poder do rosário. Ele não é apenas uma oração repetitiva ou uma devoção externa. É um instrumento espiritual que nos conecta diretamente com o céu, com as almas purgantes, com Nossa Senhora e, acima de tudo, com a proteção divina. Ao manter o rosário perto de nós enquanto dormimos, não estamos apenas praticando uma tradição antiga, estamos, na verdade, abrindo as portas do céu para que a graça de Deus nos envolva e nos transforme. Que possamos seguir o exemplo de Santa Catarina, mantendo o rosário perto de nós, buscando sua proteção, consolo e intercessão. Que durante o sono nossa alma encontre descanso não apenas no corpo, mas também na paz espiritual que o rosário nos oferece. Assim, podemos garantir não apenas uma noite de sono tranquila, mas uma vida mais rica em fé, amor e graça divina. Sequência de orações para salvar 1000 almas do purgatório reveladas a Santa Gertrudes. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou,
e transforma em socorro para as almas do purgatório, que eu jamais me esqueça delas, que eu reze por elas todos os dias, e que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório, que eu jamais me esqueça delas, que eu reze por elas todos os dias, e que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório, que eu jamais me esqueça delas, que eu reze por elas todos os dias, e que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório, que eu jamais me esqueça delas, que eu reze por elas todos os dias, e que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório, que eu jamais me esqueça delas, que eu reze por elas todos os dias,
e que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim.